Em muitos lugares na Bíblia, o Senhor nos chama a orar porque a oração é um componente essencial da nossa caminhada com Ele. Nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. E é nosso privilégio beber livremente da fonte de seu ilimitado amor. Então, por que o ser humano ora tão pouco? É este o assunto do programa Lições da Bíblia dessa semana, que começa agora. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, 17. Tema da semana: Promessa da oração. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia, aqui pela sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado porque você tem sempre acompanhado a programação da TV Novo Tempo e nós aqui estamos procurando sempre levar para você um conhecimento da Palavra de Deus. Você sabe que uma das premissas do programa Lições da Bíblia é tentar traduzir a Palavra de Deus, as histórias da Palavra de Deus, numa linguagem acessível, fácil, para a gente buscar crescimento na graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós queremos, nesta semana, conversar sobre um tema muito especial, que é promessa da oração. Você tem sido uma pessoa que ora? Vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto com dois amigos que retornam ao programa. O pastor Daniel Weber, lá da Bahia, é um pastor que nós chamamos de presidente de uma região administrativa, também importante lá do estado da Bahia. Pastor Daniel, muito obrigado pelo seu retorno ao programa mais uma vez. E é com prazer que estamos aqui participando. É sempre bom conhecer novas pessoas e poder partilhar com outras pessoas, com muitas pessoas, a bênção da comunhão e da oração com Deus. Que bom. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Pastor José Wilson, também vindo da Bahia. Um prazer muito grande recebê-lo aqui na bancada do programa e retornando mais uma vez aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Ok, obrigado também, Lécio. Nós estamos ali na Bahia Central, que é uma região que tem como sede, né, da Igreja Adventista, ali em Feira de Santana. Que bom. É uma região com mais de 180 cidades, temos mais de 700 igrejas. É uma região grande. Curioso que a TV Novo Tempo está chegando muito forte lá. Em quantas cidades vocês têm a TV Novo Tempo lá? Estamos com 42 cidades com a TV Novo Tempo. Que maravilha. O desafio ainda é muito grande, porque são muitas outras. No entanto, nós temos aqui o destaque de Capim Grosso, de Jacobina, Senhor do Bonfim, são cidades assim, importantes daquela importantes da região, Xique-Xique. E um destaque interessante para Euclides da Cunha. Bem recentemente nós tivemos a conversão de um casal ali, dois funcionários do Banco do Brasil, que assistindo em casa a TV Novo Tempo, logo se interessaram, procuraram o pastor e hoje são membros da igreja. Que maravilha. Que bom. O pastor José Wilson também é presidente dessa região administrativa ali na Bahia. Seja bem-vindo. Pastor Daniel, como é que está a TV Novo Tempo também lá no seu território? Olha, a nossa região geográfica lá, nós temos alguns desafios porque tem muitos locais com montanhas e locais onde o acesso é meio complicado. Mas agora em setembro, no dia 17, nós colocamos no ar a TV Novo Tempo na nossa cidade sede Itabuna. E com isto, Ilhéus, a cidade próxima, também está colocando, Eunápolis, o prefeito também já assinou, em Porto Seguro estamos nos contatos lá, e em Teixeira de Freitas o prefeito também já assinou a possibilidade de liberar um canal. Que é da prefeitura. Exatamente. Né? Então, nós temos hoje cerca de 20 cidades com a TV Novo Tempo e com esta agora investida, nós queremos ter até o final do ano essas principais cidades. E ano que vem nós queremos chegar pelo menos cada distrito com a sua cidade sede com o distrito. Que maravilha. Com a TV Novo Tempo. Que maravilha. Fica então o nosso abraço aí a todos os
baianos, os amigos que estão acompanhando sempre a programação da TV Novo Tempo. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado aí pela força que vocês têm dado também à TV Novo Tempo lá. Vamos fazer uma oração para a gente começar o programa? Vamos orar então. Pai querido, unge-nos com o Teu Santo Espírito agora ao abrirmos a Tua palavra para entendermos as Suas preciosas promessas por Jesus. Amém. Amém. O tema dessa semana, meus amigos, é um tema extremamente importante para a vida cristã, né? A promessa da oração. A Bíblia tem um apelo muito forte a essa questão, né? Após o pecado, Deus instituiu essa questão da oração, porque antes do pecado o homem falava face a face com Deus, né? E o contato era direto. E vem o pecado e começa então o processo de orarmos a este Deus santo, maravilhoso. Como é bom termos a oração como cristãos, não é verdade? É interessante que esta série de estudos nos faz ver os vislumbres de Deus que a Bíblia nos apresenta. E esta semana nos mostra um Deus poderoso, atuante, mas um Deus presente nos mínimos detalhes do ser humano. E para mim isso me emociona muito. Deus está preocupado com aquilo que talvez nem eu esteja preocupado. Aquilo que ninguém dá valor, Deus está olhando para mim e preocupado em me ver feliz, em me ver vitorioso em comunhão com Ele. A oração, qual a parte da oração, pastor José Wilson, nesse processo, nessa caminhada com Deus, que a gente chama aí o processo da vida de santificação, né? A gente aceita o Senhor Jesus, onde é que entra esse processo da oração na vida do crente? Bem, a gente vê que a oração é o grande diferencial na religião cristã, porque quando você olha as diversas filosofias que alegam ter a melhor proposta, como sugerem, para a qualidade de vida, para trazer esperança para as pessoas, na verdade, eles assumem determinados conceitos, acreditam em determinadas verdades, segundo o que eles acreditam, mas, no entanto, não há uma relação com uma pessoa. Então, quando a gente olha o tema oração na Bíblia, a gente vê que, acima de tudo, está o interesse de Deus em resgatar aquilo que foi perdido por causa do pecado, né? Afinal, quando nós fomos criados, o ser humano foi criado, o principal objetivo de Deus, ao nos criar a sua imagem e semelhança, era se relacionar intimamente conosco, né? Face a face. A gente vê que, devido a essa separação do homem de Deus, a oração aparece como a grande oportunidade do homem de voltar a comunicar-se com Deus, né? Naturalmente, é um processo de busca constante por uma intimidade que vai ter como objetivo final um dia voltarmos a ver o nosso Deus face a face e viver para sempre. E essa oração, pastor Daniel, como é que funciona? É uma repetição de frases, de uma oração assim já pré-determinada? Como é que é a questão da oração na vida de um cristão? Eu tenho que estar sempre ajoelhado ou eu preciso ter alguns recursos especiais para poder me apresentar diante de Deus na oração? Olha, interessante, eu gosto de pensar muito na oração como se fosse a respiração. Assim como você não consegue ficar sem respirar, na sua devoção pessoal, na sua dependência de Deus, na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento com Deus, você tem de orar. Se você tem um amigo e você quer firmar essa amizade, você quer solidificar essa amizade, você tem que conversar, tem de se encontrar, você tem de bater papo, você tem de gastar tempo. Agora, é claro que você vai conversar sobre o quê? Assuntos de interesse mútuo. Você vai contar o que está no seu coração, as suas tristezas, as suas angústias. Aqui entra um pensamento interessante, não é? O tema dessa semana faz a comparação, Jesus como Filho de Deus. Ele estava em contato com Deus direto. A cada dia, né? A cada dia, a cada momento. Ele como Filho de Deus dependia da oração, quanto mais nós, pecadores, fracos, falhos, num mundo de pecado, mundo de tristeza, de tanta angústia. Não é de admirar que nós oramos tão pouco? É verdade mesmo. É por isso que tem tanta gente desesperada. Se nós gastássemos mais tempo em oração, nós teríamos mais alegria, mais vitórias,
Porque Deus atua, Deus responde nossas orações. Deus está interessado em nos ver vitoriosos. Exatamente. Deus nos criou para sermos vitoriosos. Agora, por outro lado, algumas pessoas às vezes olham para Deus como aquele Papai Noel, né? Que tem ali uma série de presentes, aí a pessoa olha para Deus assim: Senhor, eu preciso trocar meu carro, eu preciso de um novo emprego, eu preciso construir minha casa, não é? Não que seja pecado pedir a Deus, claro, é lícito, é justo, Ele é Pai. Ele é o maior interessado nisso. Claro, né? Ele é o maior interessado em nos dar, não é? Porque Ele é Pai. E quem é pai sempre está interessado em dar presentes aos seus filhos. Mas às vezes alguns ficam numa oração que fica só nisso. Eu estou precisando de alguma coisa, eu preciso disso, me ajuda com isso. Né? Se o Senhor me der um emprego, eu te dou um cheque lá de oferta. É isso que Deus quer? Numa relação de oração? Se a gente compara isso à realidade da família moderna, a gente vê que a maior crise da família é que o nível de comunicação está exatamente naquilo que você mencionou. Exatamente, né? Está muito raso. Exato, né? Muito superficial, só com base em necessidades do momento. Né? Pouco a família tem parado para gastar tempo dialogando um com o outro, para se aprofundar na relação. Né? O casal às vezes se encontra para conversar assim, precisa pagar a conta do gás, da água, da luz. Exatamente. Né? A escola das crianças, a gasolina, o mercado. E fica só nisso. Exato. Né? Quando a gente olha a ênfase que a Bíblia dá à oração, a ênfase está muito mais na relação com Deus, onde você vai aumentar a sua confiança nele e vai naturalmente aprender a conviver com realidades que você não conseguiria conviver e ao mesmo tempo entender o que de fato é melhor para você. Né? A oração te leva a entender que a vontade de Deus nem sempre é a sua vontade. Então você vê que a ênfase maior da oração é a transformação que vai acontecer na sua própria vida. Sim, né? sim, Essa é a grande beleza da experiência da oração. Sr. Daniel. É o poder maior da oração. Às vezes nós achamos que Deus tem de responder o que nós pedimos, no nosso tempo, do jeito que nós pedimos. Mas será que é isso o mais importante? Na realidade, a oração não faz Deus baixar a nós, mas nos eleva a Ele, nos faz compreender a vontade dEle, nos faz entender os planos dEle e nos dá alegria em aceitar os planos dEle para nós. Em outras palavras, a oração transforma o nosso coração. E existe algum horário específico que Deus atende melhor o ser humano ou Deus está a postos o tempo todo? Bem, a gente sabe que quanto mais nós escolhermos horários onde a gente tenha a mente mais tranquila, o corpo mais descansado, a gente vai aproveitar mais na comunhão com Deus. No entanto, a ênfase que a Bíblia dá é que em todo o tempo nós devemos estar em oração. Né? Quando alguns enfatizam, por exemplo, que a oração é só de joelhos. Então você vê que por trás disto está uma possibilidade de que a pessoa ore menos. Exatamente. Né? Começam a dificultar o processo então, da oração. Então é orar em todo o tempo. Agora, Exatamente. claro, se eu posso estar em um ambiente mais confortável, mais à vontade, eu quero dar uma demonstração maior de submissão e dependência de Deus, claro, vou estar ajoelhado, eu vou estar até mesmo deitado e gastando o tempo máximo possível para comunicar. Exatamente. Inclusive, como cristãos, inclusive a Igreja Adventista, tenho certeza que você que é cristão e tem a sua fé, a sua igreja, pode ter a mesma experiência. Nós temos enfatizado que devemos buscar a Deus sempre na primeira hora do dia, porque isso nos fortalece espiritualmente, no sentido de que não é que a oração da primeira hora do dia tem mais poder do que as demais, porque é Deus quem atende, Deus é poderoso em todo momento, é que nós estamos mais descansados, né? Para entendermos também a vontade de Deus. Isso é muito importante, né? Nós encontramos vários versos na Bíblia que fazem menção vigiar e orar em todo o tempo. Em todo o tempo. Orar e não esmorecer. Encontramos também orar em todo lugar, não é? Sem ira e sem animosidade. Sobre a questão da oração de joelhos, outro dia eu estava ouvindo um sermão, o pastor Iséias Cardoso estava pregando. Sim, sim. E ele fez menção a este assunto, como às vezes algumas pessoas colocam alguns entraves para a comunhão com Deus. E ele fez uma consideração interessante no auditório, fazendo menção. Qual talvez tenha sido o maior milagre de Jesus? Não foi a ressurreição de Lázaro? Como é que Jesus orou para Lázaro ressuscitar? Não é? Jesus estava em pé. E Eliseu orou como para aquele menino ressuscitar? Deitou em cima do menino. Então Deus responde a oração de joelhos, oração em pé, oração deitada. Deus responde. Deus não está limitado à nossa mente tacanha. Né? Não. Nós temos uma mente muito pequena, muito tacanha, nós não podemos limitar a Deus. Deus é todo poderoso, Ele nos atende
no momento certo, naquilo que mais precisamos, da maneira que achar melhor também. É seguir a orientação bíblica, né? Perseverai na oração. Exatamente. Orai sem cessar. É no ônibus, é no carro, é lavando o prato, é varrendo a casa, é cozinhando, onde quer que você esteja, orai sem cessar. Uma conversa como se estivesse conversando com um amigo. Exato. Nesse processo de caminhada cristã, estamos sempre caminhando rumo à vida eterna em Cristo Jesus, a oração também pode ser um excelente remédio, amigos, nas relações, numa comunidade religiosa, na igreja. Às vezes alguma coisa acontece ali, né? O tom não sai muito evangélico, não é verdade? E nessas relações a oração pode ser um bálsamo, né? Onde nós aprendemos a perdoar o nosso semelhante que nos ofendeu, aprendemos a estender a ele o perdão, ou a ela, independente de quem seja. Eu penso que esse é o caminho, né? Eu creio, nós temos, por exemplo, uma boa ilustração. Quando a gente olha uma roda de uma bicicleta, a gente vê que os raios, eles, à medida que estão longe do cubo central, eles estão separados, né? É verdade. Se nós usarmos essa ilustração aplicando ao princípio da oração em comunidade, a gente vê que a oração ela é um elemento, uma grande oportunidade em que a igreja tem, que a comunidade tem, para que ao todos estarmos nos aproximando de Deus, estaremos nos aproximando uns dos outros. Interessante. E onde tem maior resistência é na parte central, né? Ali no raio da bicicleta, ali no aro da bicicleta. Ali está a resistência que é distribuída de forma homogênea. Interessante. É uma coisa interessante, você e eu vivemos num mundo onde as pessoas querem sentir os resultados da oração. Não é? Em alguns momentos você já fez oração, você está em comunhão com Deus, até parece que você está flutuando de tão perto de Deus que você está se sentindo. Mas eu queria dizer uma coisa para você, o querido telespectador que está ouvindo. O fato de você não sentir não quer dizer que Deus não está ouvindo. Exatamente. Então, persevere na oração. Faça da oração um exercício diário. De manhã cedo, acorde, ore. O dia começou, é mais difícil você separar um tempo. Melhor, bem de madrugada, onde todos estão em silêncio ainda, tem pouco movimento. Tem que sair cedo do trabalho, faça um acordo com Deus, acorda um pouquinho mais cedo. Acorda um pouquinho mais cedo, né? Mais cedo, dá certo. Eu uso a expressão, né, quando estou em semanas de oração, vou pedir que o anjo de Deus lhe acorde um pouco mais cedo. E eu estava em Piauí essa semana. E eu acho interessante que, em algum momento, eu disse para os membros da igreja, eu vou pedir que o anjo de Deus lhe acorde um pouco mais cedo. E tivemos um culto 5 horas da manhã, e quase 100 pessoas na igreja. E vários dizendo, olha, o anjo de Deus me acordou. Beleza. Deus acorda. Que bom. É verdade, Deus acorda mesmo. E para aqueles que têm um sono um pouquinho mais pesado, um bom despertador também, viu? Sem dúvida, não tem problema colocar o despertador um pouco mais cedo, né? Meus amigos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa dessa semana. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia. Você já sabe que estamos estudando nessa semana a importância da oração na vida do cristão. E estamos conversando aqui com os nossos amigos que vêm da Bahia, o pastor Daniel Weber e o pastor José Wilson. Obrigado mais uma vez pela participação e é muito bom podermos conversar com amigos de outras regiões do Brasil que trazem também suas realidades. Eu quero chamar a sua atenção, já que estamos falando sobre a oração, que nesse próximo final de semana nós teremos um momento muito especial na Igreja Adventista. Eu quero fazer um convite para você que está assistindo o programa Lições da Bíblia, porque tem a ver com o tema desta semana. É justamente o dia de orarmos por nossos familiares, parentes, amigos em toda a América do Sul. A Igreja Adventista estará orando por familiares e amigos. Eu quero convidar você para essa corrente de oração. Aqueles que puderem jejuar, jejuem, orem, porque isso é muito importante. Lembrando que o jejum não é apenas um momento em que você se abstém de alimentos, não é? Jejum é abrir o coração ao poder do Espírito Santo. Vamos orar, vamos nos unir, não é? Você de outras denominações, una-se conosco também.
nesse processo de oração e jejum. Dia 10 de março estamos todos envolvidos, né, amigos? Eu penso que lá na Bahia também vamos ter esse movimento maravilhoso de oração e jejum, com certeza. Na Associação Bahia Sul, nós temos o costume de ter o jejum, são 10 dias de poder, jejum de televisão. Opa! Então, nós desafiamos os membros a passarem 10 dias, o que gastam em televisão, orar, ler mais a Bíblia, estar mais em família. Só pode ligar a TV Novo Tempo, né? Agora te apertei. Às vezes sim. Às vezes sim. Maravilha. Mas é bom, uma boa tática, uma boa estratégia, né? Porque hoje em dia o que temos de entretenimento na televisão tem esse complicado bastante. Né? Ali na Bahia Central, Leque, nós estamos mobilizando a igreja com foco no batismo do Espírito Santo, né? Batismo diário do Espírito Santo. E a ideia é nós mobilizarmos pelo menos 70% dos membros. Que maravilha. Em prol dessa meta principal. Né? Então, acreditamos que no dia 10, exatamente nesse próximo fim de semana, nós vamos ter realmente um momento muito especial. É de para toda norte a igreja a sul, de leste a oeste no Brasil, estaremos envolvidos com oração e jejum, uma bênção para a nossa vida. Né? Quero aproveitar ainda esse momento aqui, estamos conversando de forma mais informal, não é? E oferecer um presente para você que está acompanhando o programa, que é esta série de estudos da Palavra de Deus, que nós chamamos de Princípios. Este estudo, você já sabe, não precisa explicar tanto, ele é a divisão da Palavra de Deus em temas especiais que se relacionam à salvação. E um dos temas aqui é a oração. Como orar? Por que orar? Onde orar? Quero oferecer esse presente para você. E de forma gratuita, você não vai pagar nada, é simples, entre no blog do programa, está aparecendo aí o endereço na sua tela, faça o seu pedido e nós vamos enviar com muito carinho para a sua casa, para o endereço que você solicitar. Se você não tem acesso à internet, mande uma carta para o endereço aqui da Novo Tempo, também você receberá. Para nós é sempre um prazer oferecer esse presente para você. Meus amigos, estávamos conversando aqui sobre a oração, a importância da oração no processo da santificação do cristão. E o pastor Daniel estava falando sobre que Jesus, que era o Messias, também orava. Mas Jesus precisava de oração? Essa é a pergunta que eu faço. E foi dessa forma que você terminou também a sua observação. Até que ponto Jesus precisava de orar? Se ele era Deus, e o Filho de Deus, e sabia muito bem da sua missão. É bom nós lembrarmos o seguinte, que Jesus nasceu de mulher, embora gerado pelo Espírito Santo, e nasceu num mundo de 4.000 anos de pecado. Era homem também, era um ser humano. Então, né? Jesus necessitava de buscar cada dia forças do Pai. E a Bíblia coloca claramente que Jesus orava pelas situações diárias. Ele orava por ele, orava pelos seus amigos, orava pela sua mãe, Jesus orava pelos seus discípulos, Jesus orava para tomar uma decisão séria, Jesus orava para fazer uma escolha séria. Não é? A Bíblia relata vários textos, né? Buscando auxílio por confiança na vontade do Pai, buscando forças para manter-se firme no propósito. Se nós gastássemos mais tempo em propósitos definidos da vontade de Deus, nós compreenderíamos melhor os planos de Deus e teríamos mais alegria em viver e cumprir os planos de Deus também. É verdade. Porque Jesus acabou tendo uma natureza sui generis em todo o universo, né? Tem uma natureza divino-humana. E essa natureza também necessitava desse contato com o Pai. Claro. Né? Era uma necessidade. Aliás, Jesus, ele encarava a oração, pastor, como uma necessidade, como se fosse um alimento físico, né? Era o alimento para a alma dele, não é, pastor Zé Wilson? Quando a gente pensa na questão da missão de Cristo, a gente entende que ele não deixou de ser Deus ao se tornar homem. Né? É o mistério da encarnação. Exatamente. Que todos nós sabemos. E dentro dessa perspectiva devemos lembrar que em nenhum momento ele usou a divindade para benefício próprio. Ele viveu como homem. E ao viver como homem, a oração ela foi fundamental para que ele pudesse recorrer ao Pai e encontrar todos os elementos necessários para superar. Exato. A menção, por exemplo, ao batismo, quando fala que ele foi batizado, a Bíblia deixa claro que o batismo dele não foi por uma questão de necessidade, mas é interessante que a oração, sim.
A oração por uma questão de necessidade, do aspecto humano Jesus foi de batizado Cristo. para dar-nos o exemplo, né? Especialmente. Exatamente. A oração era a A necessidade. oração é a necessidade dele. Então a gente vê que nas entrelinhas ali do relato do batismo de Cristo, no momento que ele ora, fica evidente que ele ora pela sua missão, ora para que ele tenha o poder necessário para seguir avante Exatamente. e conseguir cumprir a missão de salvar a humanidade. Então, se Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, orou e deixou o exemplo, e para ele foi importante para o cumprimento da sua missão, cabe a nós aceitar essa decisão de orar também, não é? Aceitar o desafio de buscar a Deus em oração a cada dia em nossa vida, né? Agora, sobre a questão da oração, nós encontramos assim um texto da Palavra de Deus que diz que a oração da fé salvará o doente, sem fé é impossível agradar a Deus, aquele que não tem fé é como a cana ao vento, ou como a onda do mar, que oscila para lá e para cá. Como é que funciona essa questão da oração da fé? Existe oração sem fé e oração da fé? Como é que funciona essa questão, pastor Daniel? Olha, Hebreus 11, versículo 6 é bem claro colocar: sem fé é impossível agradar a Deus. E o verso complementa ainda: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, se você vai orar não crendo que Deus existe, é uma incoerência. Você está falando para um ídolo, está falando para um pedaço de barro, um pedaço de pau, um pedaço de ferro. Mas se você vai conversar com Deus, você vai com confiança, Ele vai me ouvir. Ele é vivo. Ele vai me responder minhas orações. Ele vai resolver meu problema. Eu vou deixar nas mãos dEle. Se Deus não pode resolver, quem vai resolver? Quantas vezes você está enfrentando uma situação complicada e você não pode buscar a esposa, não pode buscar o pai, não pode buscar a mãe, não pode buscar o marido. Vai buscar a quem? A Deus. Interessante notar que nos Estados Unidos, um dos ramos que mais cresce nas universidades é esse estudo sobre oração. Existem muitas faculdades dando esse curso, essa matéria, oração. Interessante, né? Então, existem hospitais que já fizeram esse teste, fizeram uma experiência, colocaram vários pacientes para um grupo de pessoas orarem. E essas pessoas que receberam oração intercessora tiveram a cura mais fácil, sentiram menos dor, menos febre, tiveram alta mais rápida. Em contrapartida, um outro grupo que foi feita a experiência, não teve quem orasse, passou mais tempo no hospital, mais dor, mais febre. E então a conclusão é a seguinte: cientificamente não temos uma definição, mas uma coisa é certa: Deus ouve as orações. Claro, e a pessoa que está ali ouvindo a oração de alguém por ela, no caso da oração intercessora, ela se acalma, ela fica mais confiante em Deus, né? Isso é realmente muito importante. Agora, há um tempo atrás, eu ouvi uma expressão aí, ligando à televisão, e alguém falando de fé e de religião, disse assim: porque aqui a oração é forte, aqui não tem oração fraca, aqui só tem oração forte. E depois, conversando com outro amigo, ele me disse que, buscando um líder religioso, ele foi pedir para que o líder religioso fizesse uma oração por ele. E o líder disse assim: você quer uma oração forte ou fraca? Eu quero uma oração forte, ele disse, naquela compreensão dele, né? Ele não tinha fé ainda naquele período, e o líder religioso estipulou um valor para aquela oração, financeiro. Esse tipo de gente, esses charlatões que andam por aí, às vezes complicam mais o assunto do que ajudam, né? É verdade. Existe oração forte, oração fraca, se formos olhar no sentido amplo do que significa a oração? A gente percebe que, à luz da Bíblia, nós temos exemplos de pessoas que, em face de uma situação, mesmo estando distante de Deus, de repente elas se valeram desse meio, né, estabelecido por Deus, da comunhão, da oração, e elas foram beneficiadas, né? Elas foram atendidas por Deus. E em contrapartida você encontra exemplo também de pessoas que pediram a Deus, o exemplo do apóstolo Paulo, por exemplo, que ele
solicita, pede a Deus que Deus resolva a situação que ele chama de espinho na carne, que retira aquele espinho na carne. E Deus responde não como ele gostaria, mas responde como Deus vê que era o melhor para ele. A minha graça te basta. Então, a questão da oração ser forte e ser fraca, devemos lembrar, acima de tudo, que o que define é a confiança no que Deus pode realizar. Deus é sempre Deus, né? Exato. O que define a questão de ser forte ou fraco depende de nós. Exato, Né? porque Ser humano. quando a gente olha a questão do exercício da fé na Bíblia, fé na Bíblia tem muito mais a ver com a nossa disposição em esperar que Deus possa agir do que em a gente exigir que Deus faça aquilo que a gente quer. Exatamente. Não é que a nossa vontade seja feita, mas a vontade de Deus. Então vamos buscar nos adequar àquilo que Deus realmente vê que é o melhor. E, por exemplo, buscar ao Senhor em oração. A única forma de buscar ao Senhor é em oração? Essa outra frase que eu coloco para vocês. Hein, pastor Daniel? O que é uma oração? Oração é se ajoelhar? Oração é você pôr as mãos? Oração é você fechar os olhos? E você não pode cantar uma oração? Não pode ler uma oração? Se você está dirigindo ali de olho aberto, ali quando você não está orando... É que se você fechar os olhos, está perdido, né? Não é? Está dirigindo. Então o que acontece? A oração é mais um estilo de vida. Estou buscando a Deus constantemente em minha vida. Então, né? se a gente vai observar, a oração é uma vida de oração. Não é só aquele momento de oração. Jesus tinha uma vida de oração. Porque ele tinha necessidade. Os embates que ele iria enfrentar seriam grandes demais, eram grandes demais. E será que hoje em dia nossos embates não são tão grandes também assim? Pois é. Agora, eu ressaltaria também a necessidade de, mesmo que a oração seja um estilo de vida, em todo o tempo devemos estar com esse senso da dependência de Deus, de estar dialogando com Deus, mas é importantíssimo termos momentos e lugares reservados para isso. É verdade. Porque é uma questão de disciplina. A rotina da vida, a pressão que nós sofremos no dia a dia, os muitos afazeres, as muitas atribuições, naturalmente nos predispõe a não dedicarmos tempo para a oração. Né? Isso. Então, ter um lugar para orar, ter um momento para orar, naturalmente isso é imprescindível para que a gente possa fortalecer então, ainda veja, mais. para a gente unir as duas ideias aqui, a questão do estilo de vida, eu estou orando o tempo todo, não é? Andando pelas ruas, trabalhando, dirigindo, num campo de esportes, me exercitando para buscar saúde também, não é? E também naqueles momentos a sós, né? A sós, sozinho, nós e Deus. Um local tranquilo que favoreça. A gente vê que na relação humana isso é muito comum. É né? verdade. Então, um casal, por exemplo, eles se comunicam constantemente, se encontram, mas precisam dedicar tempo a sós para fortalecer a relação. É verdade. Não é diferente na relação com Deus. É verdade. Meus amigos, vamos para mais um intervalo e em seguida voltamos para o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Voltamos já. Estamos voltando com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia desta semana, conversando aqui com dois amigos que estão vindo da Bahia, o pastor José Wilson e o pastor Daniel Weber, e conversando sobre a oração, a importância da oração, de sermos crentes de oração, cristãos que buscam a Deus em oração, num estilo de vida, como é importante nós fazermos da palavra de Deus e dos conselhos que ela nos dá, realmente ter primazia em nossa vida. Bom, ainda falando sobre oração, tem aquele texto da palavra de Deus que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, não é? Batei e abrir-se-vos-á. E abrir-se-vos-á. Agora, algumas pessoas não recebem porque não pedem? Essa é a pergunta que eu gostaria que vocês me ajudassem a entender. Como é que funciona, pastor Daniel? Olha, se nós buscarmos as respostas que nós queremos que Deus faça, então nós temos uma visão distorcida de Deus. Às vezes Deus responde para nós com um sim. Às vezes Deus responde
com um não. Verdade. Ou às vezes Deus responde com espera. O silêncio de Deus Não é? um tempo, né? Eu só sei de uma coisa. Quando Deus pede algo de nós, é para nos salvar. Então, a oração faz Deus fazer coisas? Faz. Mas não faz Deus fazer o que eu quero que Ele faça. Ele faz o que é melhor para mim. E quando eu começo a enxergar o melhor de Deus para mim, eu vou dizer, Senhor, era isso mesmo que eu queria. Eu não, às vezes não soube como pedir. Então, aí vem uma outra pergunta. E essa pergunta vai ser feita por um telespectador. Vamos ver agora. Olá, pastor Laerte. Eu tenho uma pergunta aí para a mesa. Se a vontade de Deus é soberana, até que ponto a minha oração vai influenciar na vontade de Deus? Um grande abraço. Então, se a vontade de Deus é soberana, por que devorar? Pastor José Wilson. Eu penso que, para começarmos a responder essa pergunta, a gente precisa analisar a questão do conceito da vontade de Deus com a onisciência de Deus. Então, Deus sabe de tudo e, por isso, Ele tem uma vontade já predeterminada para tudo. Sim e não, né? Porque, se por um lado, Deus como soberano, o único do universo, Deus poderoso, que tem o controle de tudo, lembrando que Ele nos criou como seres livres. Consequentemente, ainda mais no contexto do pecado, nós entendemos que, por um lado, Deus está fazendo de tudo para nos resgatar, nos levar para o paraíso, mas enquanto estivermos aqui, nós estamos presos sob circunstâncias em que nós precisamos lançar mão da fé através dessa prática tão poderosa ensinada pela Bíblia, a oração, a fim de que Deus possa manifestar a sua vontade e Ele não manifestaria em alguns momentos exatamente porque não pedimos. É como a Bíblia está dizendo, pedir e dar-se-vos-á. Então, essa questão, ela está mais relacionada ao ser humano do que a Deus, por exemplo. Exato. Então, eu oro também por uma questão de depender mais de Deus, de buscá-lo como meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai Celestial. Então, a oração me transforma também quando eu oro. É isso? Sem dúvida, sem dúvida. É interessante notar. Lucas Lucas, no capítulo 24, tem uma história interessante. Após a ressurreição de Jesus, 2 discípulos iam caminhando em Emaús. A estrada de Emaús, né? Exatamente. Aquela história triste, contando, Jesus morreu, e agora o que será de nós? E então um terceiro viajante se junta a eles. E eu acho interessante que no livro O Desejar Todas as Nações, tem uma frase interessante ali, que a escritora renomada Ellen White, ela menciona o seguinte: se eles não tivessem insistido para Jesus ficar com eles, Jesus teria passado. Então eu creio que a vontade de Jesus era ficar com eles. Mas Jesus ficou porque eles insistiram. Então, Deus responde nossas orações. Na verdade, Jesus queria ficar mesmo, Claro. né? Só que o elemento humano tinha que entrar em ação. Sim. Eles tinham que desejar isso também. Deus responde nossas orações, primeiramente, quando é o melhor para nós. E segundo, quando é da vontade dEle. E terceiro, Deus responde para a nossa salvação. Pastor José Wilson, a sua compreensão também em cima dessa pergunta do irmão? Eu creio que a gente deve sempre lembrar que Deus é fiel. Né? Fiel naquilo que Ele diz, naquilo que Ele faz. E o exercício da oração, ela visa exatamente nós nos colocarmos diante de Deus para que a sua vontade realmente prevaleça. Então, aquilo que a gente diz, que a gente quer, e por que Deus não nos atende? Então, devemos nos voltar para o princípio de que, como você falou, temos que nos adequar ao plano de Deus, deixar que Ele realize a sua vontade realmente. Algo me vem à mente, também está no nosso manual de estudos, com relação àquilo que pedimos. Então, por exemplo, nós somos pecadores, certo? Então, eu clamo pelo perdão dos meus pecados. Deus está desejoso em me perdoar, em perdoar os meus pecados, mas Ele espera que eu peça o perdão. E é importante pedir o perdão dos pecados, não é? Sem dúvida. Mas Ele só vai me perdoar se eu clamar por aquilo, eu tenho que desejar. Isso se enquadraria em todas as situações da vida humana com relação à oração? Dentro do que eu posso entender, existem coisas que Deus responde na hora porque é do interesse dEle para a nossa salvação. Essa do perdão dos pecados
é uma oração que Deus nunca deixa de responder. Ele nunca vai deixar, espera um pouco. Não é? Pediu, está perdoado. Agora, digamos, alguém vai num restaurante, come, doce e tudo, chega em casa, Senhor, me ajuda a emagrecer. É difícil, hein? Aí não é tem como, então é uma incoerência. Ou me dá uma boa noite de sono. Não é? Que eu não passe mal, não é? Vai ter visões. Não é? É uma incoerência. Então, a pessoa precisa lembrar de que, para Deus responder suas orações, também tem aquelas condições, a humildade, o desejo de fazer a vontade de Deus, a disposição de buscar o Senhor, não é? A Bíblia é bem claro colocar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, Deus vai ouvir, Deus vai perdoar e Deus vai curar. Eu tenho uma outra pergunta para fazer para vocês. Eu preciso, por exemplo, quanto mais eu clamar em voz alta, maior é a possibilidade de Deus me ouvir? Eu creio que é totalmente coerente, né? Há momentos em que nós podemos ser livres para, dependendo do ambiente, nós falarmos em voz audível, né? Mas não por uma necessidade de Deus. A necessidade, a gente quer desabafar sem nenhum problema, mas conversar com Deus, partindo do princípio de que, primeiro, Ele já sabe. Então, a questão é da minha necessidade de expressar, que seja audivelmente ou que seja apenas por pensamento. Entendi. Então, o princípio é tomar a iniciativa de falar com Deus. Agora, a tendência moderna é alguns dizerem o seguinte, não, temos que gritar, e passando aquela ideia de que é como se Deus estivesse dormindo, ou né? surdo, ou surdo, e que precisamos acordá-lo, que ele tem que ouvir de alguma forma, e que não dá para ouvir apenas pensando nele, né? No entanto, não é esse o princípio. O princípio é, ao estarmos sintonizando a nossa mente a Deus, a sua palavra, naturalmente nós estamos alcançando o ideal da oração, né? Exatamente. Então você já sabe, muitas vezes é na voz mansa e suave que Deus nos atende. Né? A gente não precisa ter assim uma sensação de êxtase ou algo sobrenatural em nossa voz, ou um grito, ou gritos, ou aumentando o volume gradativamente que vai mudar a opinião de Deus ou fazer com que Deus atenda. Não é, pastor Daniel? Sem dúvida. Quando a gente para e pensa no contexto que nós vivemos hoje, quantas pessoas estão com a visão distorcida da oração? É verdade. A gente se lembra também da história de Elias, escondido na caverna. Sim. Deus veio falar com ele, não foi com um fogo, não foi com um terremoto, não foi com um vento forte, mas foi com aquela brisa mansa e suave. Como é que Jesus se dirigia ao Pai? Tem que ser nosso modelo, não era gritando. Mas Jesus se dirige ao Pai como um amigo, conversando bem próximo. Você não grita com um amigo, não é? A menos que você esteja exasperado, desesperado. Mas mesmo em desespero, Jesus se prostrou e disse, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Verdade. Mas não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. Agora, sobre a questão das condições, por exemplo, um pouco mais ainda para a gente fechar, o que significa, por exemplo, cumprir condições específicas para a oração? Olha, a Bíblia tem vários textos que nos ajudam a visualizar essa questão. Primeiro, a expressão, o justo viverá pela fé. Então, primeira condição, fé, confiar, né? E desenvolver a capacidade de esperar a vontade de Deus. Outro, a questão da sinceridade, né? A Bíblia fala que devemos buscar ao Senhor de todo o coração. Então, sinceridade naquilo que a gente diz, naquilo que a gente expressa dos nossos sentimentos. Por exemplo, há uma tendência das pessoas acharem que simplesmente o que diz é o suficiente. Então, lê uma oração em alguma literatura, achou bonito e agora repete essa oração. Então, a questão é, ele reflete quanto ao sentido daquela prece ali? É realmente o anseio da sua alma para o momento? Ou ele apenas está repetindo como se fosse um amuleto? Né? Alguém disse, olha, essa oração é poderosa. Inclusive, a gente recebe, de vez em quando, se espalha esse tipo de e-mail, onde as pessoas dizem assim, leia esse e-mail e mande para 10 pessoas. Mande para 10 pessoas. E aí as pessoas vão ser abençoadas e você também vai ser abençoado. Exatamente. Você vê que é totalmente equivocado. Outra, a necessidade de negar a nós mesmos. Então, se eu peço a Deus em oração que Ele atenda uma necessidade segundo a minha perspectiva, eu devo lembrar que
existe, sobretudo, a necessidade de negar a mim mesmo, porque a vontade de Deus é soberana e, com certeza, sempre melhor do que a minha vontade, né? Outro princípio, da obediência por amor, não é? Não é que Deus condiciona que eu devo obedecer e logo Ele vai dar em troca, ao pedir, alguma coisa. Mas a Bíblia diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, na relação de comunhão com Deus, amando cada vez mais ao Senhor, uma das condições é eu colocar-me diante de Deus para que eu siga as suas orientações, né? Exatamente. Essas são algumas das muitas condições. Eu penso que realmente conversamos bem aqui sobre todos os pontos que poderíamos ter dúvidas sobre essa questão da oração. É bom deixarmos claro que a autoconfiança, a arrogância espiritual, aquela questão de chamar a atenção das pessoas, nada disso tem o seu valor diante de Deus, a não ser um coração humilde, contrito, sincero, fiel, obediente, consagrado, dedicado, que busca a presença de Deus na sua vida a cada dia. Eu penso que é isso, meus amigos. Nós podemos fechar aqui o programa dessa semana e eu quero pedir para que vocês deixem uma mensagem com os nossos telespectadores. Vamos começar aqui com o pastor Daniel. Por favor, pastor, uma mensagem especial para a gente fechar o programa. Deixar também algumas poucas linhas aqui importantes sobre este tema atualíssimo e de sua grande necessidade. Se não recebemos exatamente as coisas que pedimos e ao tempo desejado, devemos, não obstante, crer que o Senhor nos ouve e que atenderá às nossas orações. Muitas vezes nós pedimos coisas que não seriam uma bênção para nós e nosso Pai Celestial amorosamente nos atende às orações, dando-nos aquilo que é para o nosso maior bem, nosso bem celestial, aquilo que amorosamente nos atende às orações. Quando nossas orações são aparentemente indeferidas, devemos nos apegar à promessa de Deus. E por fim, eu gostaria de dizer o seguinte, achar que nossas orações sempre serão respondidas como nós queremos, isso é presunção. Deus, Ele é soberano e sabe o que é melhor para nós. Pastor Daniel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe. Amém. Pastor Wilson. Ok. Queremos dizer aos nossos telespectadores que a oração, acima de tudo, ela precisa ser vista como a respiração da alma, né? Certamente você está nos ouviu tantos conceitos sobre a oração na Bíblia, mas entenda, você precisa aceitar a oração não como uma opção, mas como uma grande necessidade da tua vida. Por isso, abra seu coração a Deus, reserve um tempo especial para estar sós com Deus em oração, no seu quarto, na sua sala, num ambiente que você vê que é mais tranquilo para estar sós com Deus. E ao longo de todo o dia, no trabalho, na escola, em qualquer ambiente, lembre-se, sempre quando você buscar a Deus, Deus estará pronto para te ouvir e atender sempre de acordo com a sua vontade. Pastor José Wilson, muito obrigado pela sua participação também. Deus abençoe também o seu ministério. Amém. Meus amigos, estamos encerrando. Nosso desejo é que vocês todos sejam pessoas de oração, pessoas abençoadas e que tenhamos esse princípio em nossa vida, buscarmos a promessa de Deus sempre em oração. Vamos orar para terminarmos o programa? Pai querido, que Tu estejas nos ungindo, que o Teu Santo Espírito esteja atuando em nossa vida para compreendermos a importância de termos uma vida de oração sempre nas Tuas mãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.